Meu nome é Galileu Nogueira e esse é o meu podcast, o Branding em Tudo. Aqui você vai aprender tudo sobre o universo do brand e acompanhar as principais marcas do Brasil e do mundo para aprender com elas. Olá, cidadãos da Galileia. Sim, algumas vezes eu chamo vocês de cidadãos, outras vezes não, mas é porque eu esqueço na hora de gravar esse podcast. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Branding em Tudo Podcast, esse podcast que você ama, que fala sobre branding, construção de marca e tudo mais. Hoje é um tema muito legal de se falar. Já vinha pensando em gravar, mas eu tava esperando o momento certo para isso acontecer, e esse momento chegou. O episódio de hoje vai falar sobre posicionamento de marca. Será que você sabe fazer um posicionamento? Será que você sabe a diferença entre posicionamento e propósito? Será que você sabe que propósito e posicionamento eles trabalham em conjunto, mas não são a mesma coisa? Mas enfim, antes de responder todas essas perguntas, eu vim dar aquele velho recado que se você chegou por aqui através da indicação de um amigo, você recebeu esse link, ouviu e está começando o episódio agora, seja bem-vindo ao Branding em Tudo Podcast. Eu me chamo Galileu Nogueira, eu tenho 13 anos de experiência construindo marcas muito queridas pelo Brasil. E você chegou aqui para isso, para aprender também junto com essas marcas e com outras marcas que a gente fala por aqui, beleza? Se você gostou do episódio, lá no final eu vou te lembrar de dar aquelas velhas 5 estrelinhas e também começar a seguir o Branding em Todo Podcast. Tem episódio novo toda terça-feira, 12h30, às vezes 1 hora, porque às vezes atrasa um pouquinho, mas a gente sempre tem episódio, já estamos batendo os mais de 1.800 ouvintes nessa data da gravação hoje e quase 1.032 seguidores. Então assim, sejam bem-vindos a essa comunidade que é a que mais cresce no Brasil. Mas vamos lá, vamos começar o episódio sobre posicionamento. Posicionamento de marca é uma coisa que a gente escuta muito, né? Você vai para evento, você começa a ler material e tudo é posicionamento. Mas o que é esse bendito do posicionamento, né? Primeira coisa que a gente precisa entender, gente, sobre posicionamento é que, como o próprio nome já diz, ele posiciona a marca para ocupar um espaço na mente e no coração do consumidor que, em teoria, deveria ser único. Então, quando a gente está trabalhando para posicionar uma marca, a gente quer encontrar um espacinho dentro do mercado, dentro da categoria que a marca atua, para você falar, olha, quando eu estou falando de uma marca de cosméticos que é vegana, eu lembro dessa marca aqui, por causa dessa expressão visual, por causa dessa expressão verbal, por causa do jeito como eles comunicam, por causa das fotos que eles fazem, enfim. Então, o posicionamento é encontrar esse lugar que é mais único. É difícil encontrar. Fazer posicionamento não é fácil. Algumas vezes as pessoas acham que posicionar uma marca é simplesmente você definir um lugar, né? Você chegar e falar, não, eu quero ser reconhecido por isso aqui, tchau. Quando, na verdade, o exercício de posicionar uma marca, ele exige algumas etapas anteriores. Então, para começar, o posicionamento é um lugar único, certo? É um lugar que ele tem que ocupar a cabeça do consumidor que nenhuma outra marca está ocupando. Ou se está ocupando aquele posicionamento, ele é fraco. Isso aí, depois a gente vai falar sobre isso no meio do episódio. Então, se você quer um posicionamento único, você precisa começar investigando o mercado. Você olhar a categoria que sua marca se propõe a atuar e entender como todos os seus concorrentes estão comunicando verbalmente, visualmente e como eles estão se posicionando como marca. Então, o passo inicial de uma estratégia de posicionamento é basicamente você investigar o mercado inteiro. É fazer aquele velho benchmark ou pesquisa de mercado, né, em português. Só que o benchmark não é para você entrar e falar assim, eu vou lá olhar os produtos, eu vou olhar o que ele está fazendo, os ingredientes, os componentes. Não, esse é um posicionamento de mercado, quando a gente está falando na arquitetura de portfólio de produto. É importante que você olhe o produto também, claramente, na hora que você está fazendo um benchmark, mas o benchmark aqui é de posicionamento de marca, posicionamento de comunicação. Então, o seu olhar vai ser para observar como que os seus concorrentes estão comunicando a sua marca. O menino David Acker, que vocês já me ouviram falar, eu sou o maior advogado dele. Eu vou entrevistar o David Acker aqui no podcast, vocês vão ver. O David Acker fala que posicionamento é uma parte da expressão de marca que você deseja ressaltar na comunicação. Quando eu entendi isso, tudo mudou na minha vida, porque você fala, entendi. Primeiro, então, eu defino minha essência de marca. Eu escolho uma parte dessa essência que eu gostaria de comunicar no intuito de me diferenciar. Mas eu só posso fazer essa escolha quando eu entendo como todo mundo está se comunicando. Então, o seu olhar, quando você está fazendo um benchmark de posicionamento de marca, é como as marcas se comunicam. Então, a lição aqui é entrar numa marca, por exemplo, de beleza, é você entrar no Instagram dessa marca, no site, olhar os produtos, olhar as embalagens, olhar a publicidade e entender o que elas querem vender ali. Você olha e você fala, bom, primeira coisa, essa marca, vou dar um exemplo de uma marca que eu fiz um benchmark, a Simple Organic, é uma marca de beleza que ela é 100% natural e boa parte dos produtos que eles conseguem, eles também fazem orgânico. Então, quando eu fui fazer um benchmark dessa marca, a primeira coisa que eu percebi é que eles falavam em inglês, né? Então fui comprar uma embalagem, tinha lá Simple Organic, então a marca já começa em inglês, e a caixa ela tinha escrito Beauty from Brazil. Então eu já vi, bom, essa marca ela
é uma marca que talvez possa ser gringa. E aí eu fui estudar um pouco mais a fundo. Não, ela é uma marca brasileira que está se projetando para ir para fora e vender em outros mercados, como Estados Unidos e Europa. E ela decidiu que a sua expressão verbal seria em inglês. Então, o nome dos produtos, a comunicação na loja, nas embalagens, nos lambes-lambes das paredes, tudo era em inglês. Então, a primeira coisa que eu vi é essa marca, ela tem um posicionamento para ser gringa, ser vista como uma marca que é fora do Brasil. E a gente sabe que no mercado brasileiro, as marcas de fora do Brasil têm mais valor e mais importância. Elas são melhor percebidas pelo consumidor brasileiro. Outra coisa que eu percebi quando eu estava lá dentro é que os modelos, eles tinham cara de europeus. Eles não tinham cara de brasileiros necessariamente. Tinha um ou outro modelo preto, por exemplo, mas não era aquele modelo preto que você fala, cara, é um modelo com cara de brasileiro. Ai, Galileu, tem cara de brasileiro? Obviamente não, a gente é um país miscigenado e a gente tem uma diferença, né, super, assim, você pode ter uma pessoa com uma beleza extremamente diferente e ela ser brasileira, claro. Mas quando a gente fala de um banco de imagens, a gente percebe quando aquela foto ela não foi tirada com o modelo brasileiro porque ele não tem alguns traços, né, aquele modelo mais europeu, ou seja, quando tinham modelos brancos. Eram sempre aqueles modelos muito brancos, muito de olho verde, muito de cabelo loiro, que você fala, cara, difícil de achar no Brasil um perfil como esse. E os modelos pretos eram aqueles modelos que usavam, por exemplo, um estilo de roupa que não era adequado ao Brasil, né? Então você via um estilo de roupa muito invernão, e aquela coisa do sobretudo, e aquela coisa da maquiagem que você fala, bom, isso aqui não é Brasil. Esses traços não são brasileiros, mas eu tinha percebido isso assim que eu entrei na loja. Uma outra coisa que eu notei que era o nome dos produtos. Então o naming de produto, ele era completamente único, eram nomes inventados, e que não necessariamente não eram nomes explicativos, ou seja, tinha um produto chamado C2B. O que ele significa? Não sei, eu preciso entender sobre esse nome. E aí eu preciso ler sobre o produto, preciso visitar a loja, preciso ler no rótulo, preciso ler na embalagem. Então quando eu falo de fazer um benchmark de posicionamento, é enxergar isso. E isso é o oposto do que a Natura prega, né? A Natura, quando a gente vai fazer o benchmark, é o oposto. A Natura tem nomes em português, exalta bastante a brasilidade, os modelos têm muito cara de Brasil mesmo, que foram fotografados aqui, prezam pelas belezas naturais, prezam pelos ingredientes brasileiros. Então, o benchmark de posicionamento é quando você começa a enxergar as marcas por esse olhar. E a gente ainda vai mais a fundo. Então, quando a gente fala de expressão verbal, a Natura tem alguns traços da expressão. Ela tem uma linguagem íntima, ela tem uma linguagem próxima, ela tem uma linguagem afetiva, ela tem um tom de voz educado, gentil, próximo, encantador. Então, quando você vai olhando cada um desses aspectos, você vai falando, bom, beleza, já entendi que uma quer parecer gringa, então ela usa inglês, já entendi que a outra, ela quer ser brasileira raiz mesmo, ela quer mostrar que ela tem origem no Brasil, que ela prioriza os ingredientes brasileiros. Então, nessa hora que você vai começando a enxergar os posicionamentos. Então, quando eu vou criar uma marca nova de beleza, o que eu vou fazer? Bom, quantas marcas de beleza brasileiras estão tentando parecer gringas? 10 marcas. Quantas marcas brasileiras estão apelando para o posicionamento de produtos naturais, de origem natural, vindo da natureza? 150 marcas. Então, será que eu tenho espaço para essa marca? Será que eu tenho espaço para criar uma marca que fale sobre isso também, sobre ingredientes 100% natural? E aqui eu queria deixar uma ressalva que, assim, a gente não pode confundir uma tendência do mercado, né, uma movimentação do mercado como sociedade também, como consumidor, umas movimentações de comportamento versus posicionamento. Então, quando eu falei agora, acabei de dar um exemplo de marcas naturais, a gente está vendo uma mudança de sociedade, a gente está vendo as pessoas querendo mais ter produtos mais orgânicos, mais naturais, com menos aditivos químicos. Isso é uma tendência de mercado. Então, uma vez que ela é uma tendência de mercado, a marca não pode ignorar do ponto de vista de portfólio de produto. Porém, talvez focar que você é uma marca 100% natural já seja algo que não faz mais sentido, porque toda a categoria já é natural. Então, todas as marcas de beleza, elas já são naturais. Todas as marcas de beleza já têm ingredientes orgânicos. Então, esse não deveria ser o seu posicionamento de marca. Então, essa é a primeira coisa que eu acho que nessa lição aqui a gente vai aprender, é que você não pode olhar para algo que já é básico da categoria e colocar isso como seu principal atributo de imagem. A gente fala, né, geralmente nas reuniões com clientes, que isso é o higiênico. Então, assim, hoje uma marca de beleza, se ela nascer, se eu criei Galila's Beauty, criei a marca hoje, ela já tem que nascer 100% natural. Ela já tem que nascer com a ideia e o DNA de você ter menos aditivos químicos, menos produtos químicos. Ela já tem que nascer assim. Então, ressaltar essa parte do meu posicionamento, ressaltar essa parte da minha construção para um posicionamento, não vai ser válido, porque todo mundo já faz isso. Galileu, quer dizer que eu não posso falar que eu sou 100% natural. Não disse isso. Eu só disse que a sua marca não pode vender o atributo ser 100% natural como uma diferenciação de uma marca para outra. Porque todas as marcas são 100% naturais já.
boa parte delas, né? Eu não tô dizendo todas, mas boa parte delas já está caminhando para isso. As grandes multinacionais com marcas globais já estão se naturalizando, digamos assim. Então, o desafio do posicionamento é você falar assim, não, beleza, eu sou uma marca de cosméticos naturais, mas o meu grande posicionamento é que eu tenho uma linguagem bem humorada e um arquétipo de humor. Então, eu vou explorar isso. Não, eu sou uma marca 100% natural, mas eu tenho um arquétipo de rebelde. Eu quero mostrar que eu sou uma marca rebelde. Aí sim, eu tenho um posicionamento que ninguém está fazendo versus um atributo que é básico da categoria. Eu vou ser uma marca rebelde que, by the way, é 100% natural. Porque todo mundo já é, mas isso é só o básico. Eu não posso destacar isso como um posicionamento. Então, a primeira etapa é fazer esse benchmark, é olhar para todas as marcas, é entender como elas funcionam, para que você escolha. Então, quando eu falei, eu quero uma marca de cosméticos rebelde. Tem alguma marca de cosméticos rebelde no Brasil? Tem duas. Tem uma. Aí vem para o segundo passo, que é, eu quero disputar um espaço que já é ocupado por outra marca, ou eu quero criar um espaço que seja completamente meu. Aqui uma ressalva boa é que assim, quando você fala assim, um território de beleza que fala sobre a brasilidade dos ingredientes. Cara, se eu, como uma marca que nasce hoje para usar esse território, eu não posso esquecer que eu vou brigar com Natura, de primeira. E a Natura é 3 vezes, 50 vezes, 60 vezes maior que eu. E eu vou ter que me esforçar muito para que as pessoas também me associem como uma marca que dá origem da naturalidade dos elementos, da matéria-prima. E também é uma marca brasileira. Então eu vou brigar com a Natura. Eu estou disputando um espaço entre o dinheiro do consumidor que ele gastaria comigo ou eu gastaria com a Natura. Então quando você tem essa cabeça, você começa a ir refinando e falando, não, talvez eu não possa colocar então brasilidade como um grande atributo. Eu não posso colocar, então, que é 100% natural, porque não é todo o mercado, já é. E aí você começa a ir riscando os lugares de posicionamento. Uma coisa que é engraçada é que o posicionamento de marca, quando é uma marca que está nascendo agora, se você tem esse cuidado para fazer com que a marca já nasça ocupando esse posicionamento, maravilha. Mas você não pode esquecer que você vai disputar com outras grandes marcas também um posicionamento que você escolher. Então aqui é sobre escolher batalhas. Eu atendo um cliente hoje de cosméticos e eu lembro de conversar com eles nas primeiras mentorias e falar, olha, legal, você tem um shampoo e condicionador 100% natural, bacana, mas você está disputando o dinheiro de um consumidor que compra Natura também. Então, como você vai convencer ele deixar de comprar Natura para comprar de você? Essa é a grande pergunta. E aí você só pode fazer isso quando você tem investimento, você tem dinheiro. Você fala assim, não, eu vou me apropriar do território de brasilidade e de origem das matérias-primas brasileiras, porque eu tenho 60 milhões aqui, eu vou colocar Jornal Nacional, eu vou fechar todo o inventário do YouTube, eu vou comunicar super, porque eu vou brigar com a Natura. E eu quero brigar porque esse espaço é um espaço que o consumidor quer e eu preciso me posicionar ali. Então, se você tem dinheiro, beleza. Se você não tem dinheiro, escolha então um lugar que talvez seja um nicho, talvez seja um lugar mal explorado pela concorrência, que você tem um pouco mais de investimento em comunicação e aí você consegue posicionar sua marca nesse lugar. Então esse é o primeiro passo, você fazer todo esse benchmark e entender esses lugares que as marcas... O segundo passo é entender que posicionamento é uma junção de 3 coisas, né? Existe um diagraminha que nas aulas que eu dou no Branding de Perto eu mostro aos meus alunos. Inclusive, hoje é o último dia para vocês se cadastrar no Branding de Perto, na turma 6, porque as matrículas elas se encerram hoje e a turma começa dia 13 de junho às 19 horas. Então você se matricula hoje, garante seu lugar e aí dia 3 a gente começa a ter as aulas, beleza? Fiz a pausa aqui para fazer um momento de jabá, mas vamos embora. Eu falo isso para os meus alunos que é o seguinte, posicionamento, ele tem um diagraminha que é feito assim. O que o cliente quer, o que sua marca tem de bom a oferecer e o que o seu concorrente faz de melhor. Quando você vai esses 3 diagramas, eles estão entrelaçados, né? Aquele diagrama de Venn, que todos os 3 se entrelaçam, tem aquele espacinho do meio, aí tem um espacinho entre o diagrama 1 e o diagrama 2, o diagrama 3 com 2 e o diagrama 3 com 1. Tá? Que eles se ocupam ali. Então, quando você cruza, basicamente, o diagrama de o que o seu concorrente tem de melhor e o que você tem de melhor para oferecer e você decide posicionar a marca ali, significa que você vai brigar para posicionar a sua marca versus o seu concorrente, mas você está ignorando o que o cliente quer. Então, vamos pensar que o seu concorrente, ele tem, sei lá, ele vai falar que a matéria-prima dele é importada vindo da Índia. E aí você fala, não, eu vou mostrar para eles que os meus, que são 100% vindo da Europa, eles são muito melhores do que os da Índia, eles têm mais qualidade. E aí quando você vai posicionar a marca nesse nível, é que significa que você está olhando mais para o seu concorrente do que o seu consumidor, e a gente esquece que a ideia deveria ser posicionar a marca onde é a mente de quem me compra, e não a mente do que o meu consumidor faz de melhor. E eu fico brigando, então é uma briga de ego, uma briga de vaidade, uma briga de territórios, ali que você fala, não, eu quero mostrar para o consumidor que a Índia não é um bom lugar, mas na realidade a Europa que é, para eu mostrar para as pessoas que tem mais qualidade que a marca do meu principal concorrente. Aqui é uma briga que, de verdade, você
você pode até comprar, mas você vai gastar energia e tempo pra fazer isso acontecer. Talvez você leve bastante tempo, inclusive, pra conseguir fazer com que as pessoas mudem de ideias do que o líder de mercado ocupou e passem agora a, de fato, ter um posicionamento voltado à sua origem europeia. Então, o que o cliente quer vai ser esquecido em um dado momento. Se você coloca um pouco de tudo, é um pouco do que o cliente quer, um pouco do que eu tenho de melhor e um pouco do que o meu concorrente oferece, você corre um risco enorme de ser uma marca genérica. Então, você ocuparia aquele espacinho do meio do diagrama de Venn. Então, vocês virariam uma marca genérica. Ela é um pouco do que eu quero, um pouco do que o consumidor quer, um pouco do que o concorrente tem a oferecer. Você pode até posicionar a marca ali, mas você tem que estar atento que você pode correr um risco dela se tornar genérica e você não perceber. Isso é um posicionamento fraco, né? O consumidor percebe e fala, essa marca é legal, mas ela é meio parecida com tudo que já existe. Então, você acaba ocupando um espaço que não é único na cabeça do consumidor. E aí você me pergunta, Galileu, tá bom, então eu já entendi que o que eu preciso fazer é posicionar o que minha marca tem de melhor versus o que o consumidor quer. Certíssimo. Principal erro de todos os clientes que eu atendo, ele não sabe o que a marca dele tem de melhor. Boa parte das vezes isso não é claro. E quando ele vai falar sobre ter algo de melhor, ele vai falar assim, meu produto tem uma qualidade enorme. Meu atendimento resolve rápido. E aí você fala, beleza, isso é o que você tem de melhor para oferecer? Porque em teoria isso é o mínimo, né? O básico da categoria, já falei sobre isso. Não é o seu produto, eu não quero saber se o seu produto é bom. Ele deveria ser bom desde sempre. Então, você ter uma marca que nasce com uma proposta de valor muito clara é o primeiro passo, né? Então, quando você começa a construir uma marca, que você quer posicionar ela e ela não tem nada pra oferecer e contribuir pro posicionamento, fica difícil, né, meu amor? Porque pensa o seguinte, acho que um dos casos mais clássicos que eu recebo é marca de revenda de roupa. Como que eu posso me posicionar como revenda de roupa? Cara, é difícil se posicionar como revenda de roupa, porque você é uma loja que revende outras marcas. E assim como você é uma loja que revende outras marcas, tem um monte de loja que revende outras marcas iguais às suas. Então você tem que adicionar uma proposta de valor tão diferente para essa revenda ela ser única na sua cabeça. Então talvez essa revenda, ela sim tem outras marcas, mas num dado momento ela tem uma proposta de moda circular, ela tem uma parceria com uma ONG para doação de roupa, ela tem uma política de descontos para quando você traz sua peça, ela tem uma expressão de moda muito marcante no visual, então sempre faz ensaio de foto, o ensaio de foto é com cores chamativas, não sei, mas ela precisa ter algo, uma experiência fenomenal de compra, uma arquitetura de loja muito icônica, você precisa oferecer algo tão maior para que a sua revenda de roupa não passe a ser só uma revenda. Porque no final, quando a gente tá falando de revender, gente, é a mesma coisa da lógica de franquia, né? A lógica de franquia é que você tá comprando uma marca que é extremamente conhecida. E você já pega carona numa marca que foi estabelecida. Quando você é uma marca de revenda, as marcas que você revende talvez sejam maiores que a sua. Então o consumidor vem falar, ali é a marca que revende Boticário. Ali é a loja que revende, sei lá, Além da Lua. Ali é a loja que revende Schutz, sei lá. Então é difícil que o consumidor fale, não, ali é aquela loja que ele não se refere às marcas que você revende. Então o seu posicionamento ele precisa ser muito focado em gerar uma experiência para sua própria marca. Eu fiz um episódio com o Head de Marketing da Chili Beans e é um pouco da mesma analogia que eu uso. Quando você começa a olhar, por exemplo, a Chili Beans fazendo colaboração com a Pixar pro Toy Story. Chili Beans fazendo colaboração com Naruto. Colaboração com o SOS Mata Atlântica, colaboração com o Rock in Rio. Muito legal isso, define muito bem o produto, cria portfólio muito legal. Mas e no dia que esses licenciamentos não ocorrem? O que acontece com sua marca? Ela perde força. E aí, meus amigos, perder força não é o que você quer. Então, você precisa entender que a marca ela já precisa nascer com alguma proposta de valor muito clara e, de fato, sendo uma proposta de valor. É muito comum as pequenas empresas abrirem e falar, por exemplo, uma coisa que eu recebo muito, hamburgueria, pizzaria. Qual que é a diferença de uma pizza para outra, né? É o sabor, é a qualidade dos ingredientes, é a maneira como é preparada. Beleza, mas todo mundo tem isso. Isso é inerente ao negócio de pizzaria. Porque essa é forno a lenha, a outra... Tá, beleza, o consumidor talvez não queira saber disso. E aí entramos no outro ponto, né? Quando a gente fala de o cliente quer, é um lugar muito comum também do posicionamento de marca, de você impor alguma coisa que você nunca conversou com o seu cliente para saber se é isso que ele quer. Então você fala assim, não, eu vou, sei lá, investir tudo em experiência de compra, fazer uma mega loja, uma mega arquitetura, e aí você vai conversar com o consumidor e ele fala, eu só queria, sei lá, pegar uma camiseta em 10 minutos e ir embora. Nossa, o seu consumidor, ele adoraria poder comprar online e retirar na loja, mas ser rápido. E a loja tem um drive. Percebem que eu tô falando sobre o que o seu consumidor queria, mas eu tô falando na visão dele, no que ele pediu, no que ele quis. E muitas vezes a pessoa que gerencia uma marca, ela imprime o que a marca gostaria de ser, como que o cliente quer. Então, não, eu vou fazer uma venda por WhatsApp, eu vou isso. Não, o consumidor não quer isso. Ele não quer, ele quer experimentar o produto. Ele quer ir na loja pegar. Ele quer que você mande a sacola pra casa dele, ele vista e aí volte pra você e ele fique com as peças que ele quer. Então, essa etapa de entender o que o cliente quer, ela é necessária, porque a gente começa a entender os lugares que a gente quer se posicionar. E isso é uma coisa que eu faço sempre com os meus clientes, né? O cliente vai falar assim, meu produto é único, o meu cheiro é bom,
bom, minha textura é boa, qualidade da matéria-prima é boa. E aí o cliente vai lá e ressalta na comunicação. Matéria-prima 100% importada, qualidade dos ingredientes impecável, certificação ISO 9000 e Rubbles, para falar do processo de produção. E aí você conversa com o consumidor e ele fala, sei lá, eu gosto dessa marca porque ela tem uma embalagem bonita. Eu gosto dessa marca porque meus amigos têm. Eu gosto dessa marca porque ela vende uma ideia de sensualidade, sei lá. Então, quando você tá olhando para isso, você tá dizendo o que o consumidor quer, como ele se conecta. E aí, na etapa de posicionamento, a gente sempre faz uma etapa quando é possível, na etapa de pesquisa, que é quais os atributos que o consumidor leva em consideração na hora de comprar uma marca. Então, numa marca de beleza, por exemplo, uma marca de cosmético, o que ele leva em consideração? E aí eu deixo que o consumidor me fale. Porque lá dentro ele pode me falar coisas que eu nunca imaginei, de acordo com a sua classe, com a sua renda, o seu histórico, a maneira como você foi ensinado e todas as outras coisas. Mas o que eu tô falando aqui é que o consumidor ele pode me dar um insight valiosíssimo. Ele pode chegar para mim e falar, olha, quando eu vou comprar uma marca de maquiagem, eu levo em consideração o que elas fazem para a comunidade LGBT. Eu levo em consideração a qualidade dos ingredientes. Não, eu levo em consideração a quantidade de celebridades que usam essa marca. E aí, quando você faz a pesquisa e sabe disso, você direciona a sua estratégia. Então, cara, é uma marca que é a marca das blogueiras. Eu gosto porque é uma marca das blogueiras. Porque eu me sinto confiante comprando uma coisa que eu vi nas blogueiras falando. Então, aí você chega e fala, bom, beleza, quais são os meus concorrentes que estão fazendo isso? Puta, quase nenhum. Tá, mas beleza, como que eu vou entrar nesse mercado de influenciadores sem ser uma marca qualquer, genérica, com aquela promessa? Putz, eu preciso ouvir, então, os meus clientes. Quais os influenciadores eles gostariam de ver na campanha? O que você acha que os influenciadores deveriam fazer? Você pergunta ao seu cliente, porque aí você consegue definir bem. Você fala, não, beleza, ele quer fazer isso aqui, ó, pum. E aí você vai lá e define o posicionamento. Então, lembrando que o David Acker falou, o posicionamento é a parte da identidade de marca que você quer ressaltar na comunicação para se diferenciar do outro. Então, eu dou um exemplo muito bom pra gente fechar aqui o episódio, que é justamente o exemplo da After Hype. After Hype, tenho quase certeza que todos vocês ouviram, mas se não ouviram, After Hype é uma marca de papelaria. Então, ela vende sketchbook, caderno, agenda, caderneta, bloco, só que todas elas têm design autoral e todas elas têm uma expressão verbal muito marcante. Essa expressão verbal ela é muito marcante porque o arquétipo da marca ele foi definido como o bobo da corte. Então a marca ela usa e abusa de brincadeira, de meme, de zoeira. Ela é uma marca que faz parte do diálogo da internet. Quando você olha o mercado de papelaria como um todo, qual é a marca que você conhece que tem um arquétipo do bobo da corte? Que ela é engraçadona, que ela é a memezeira, que ela é o tio do pavê. Muito raro você encontrar. Você pega a Tilibra, a Jandaia, que são players tradicionais, estão lá com aquelas capas do Bad Boy, a capa de celebridade na frente, a capa do Mickey e tal. E eles foram lá e falaram, não, a gente vai fazer uma agenda com a nossa cara, com a nossa expressão verbal, da maneira como a gente acredita que a marca precisa ser feita. E eles foram lá e fizeram a After Hype. Pra vocês terem ideia, o slogan, né, da After Hype é feito com muita má vontade. Então já começa daí. Ela tem um pouco de bobo da corte, mas tem um pouco de rebelde também. E aí a marca, ela é zoeira, ela compra briga, ela faz batalha de meme lá e deixa as pessoas se baterem. Ela tem uma linguagem nos produtos, no final das contas, que é debochada, que é meio mal-humorada, que é uma coisa meio down às vezes, meio deprê pra você olhar e dar risada, porque você se identifica em um dado momento. Então a After Hype escolheu a expressão verbal como seu ponto de diferenciação dentro do mercado. Quando ela faz isso, ela não tá falando da qualidade do papel, ela não tá falando da qualidade da impressão, ela não tá falando que dura mais, ela não tá falando que é bonita, não, ela tá falando que ela é rebelde. E aí, qual é a marca que ocupa o espaço na mente e no coração do consumidor? Uma marca rebelde? Só eles. Então, quando vem a Dênia, que é o mascote principal da marca, ela vem falar no noticiário, ela fez o quê? Ela vem gongar todo mundo, ela vem zoar todo mundo. E aí é onde entra justamente o posicionamento tão diferente, porque você começa a ver a marca sendo zoeira. Ela, o mercado, com ela própria, né? E ela começa a ser zoeira com ela mesmo e começa a colocar algumas brincadeiras. Eu lembro que eu comprei um sketchbook que não tinha linha, que eu gosto de caderno em branco, e aí era sketchbook para pessoas que não sabem desenhar, basicamente. Para desenhos meia boca. Acho que era isso. Acho que é sketchbook para desenhos meia boca. Então ela vai lá e fala, cara, é isso, é meia boca mesmo. Você vai pagar, vai comprar para desenhar um desenho feio. E quem tá falando sou eu, sou a marca rebelde, meu bobo da coxa também, pra você dar uma risada quando chegar o caderno em casa. Então eles se apropriam disso e se posicionam. Eu já falei, inclusive, pra eles que eles vão ser comprados pela Tilibra ou pela Jandaia a qualquer momento, não tenho dúvida. Porque eles trazem um frescor pro mercado que é um mercado batido, mercado que apresenta queda, e eles crescem, eles vendem. Mas eles entenderam que o posicionamento na expressão verbal e também na experiência de compra eram duas coisas extremamente importantes. Então, se hoje você compra na AF, ela vem embalada, bonitinha, ela vem com um saco, com o logo da AF, ela vem, de fato, com a caixa.
O produto vem embalado com papel manteiga, com logo, com posicionamento, enfim. É um primor. É simplesmente um primor quando você vai fazer comprar. Você vai fazer uma compra com eles. E aí a gente fez uma pesquisa de mercado, eles são meus clientes também, vale dizer isso. E a gente entendeu que as pessoas que compravam a After Hype, elas enxergavam mais como um recebidos do que um produto que ela comprou. Porque eles sempre pensavam na experiência. Então é isso. Vem uma sacolinha, aí vem um caderno, aí vem um pacote de stickers, e aí vem umas páginas extras, aí vem marca-página. Então as pessoas tratam como recebido. E esse recebido, ele foi herdado lá das blogueiras, né? Quando a gente trabalhava ali, quando a gente via as blogueiras falando dos recebidos, era um pouco dessa sensação de abrir um produto e mostrar pra todo mundo. A marca trabalha a autoexpressão também, né? Quando eu falo que eu tenho um sketchbook para desenhos meia boca, o meu amigo dá risada, ele acha que eu sou descolado, porque eu estou usando esse caderno eu que comprei, essa mensagem está na minha mesa de trabalho. Então, eles trabalham com um mix de muitas coisas. Então, quando você começa a olhar, eles entenderam que este era o posicionamento deles. Então, pra gente fechar esse episódio, gente, regrinhas básicas de posicionamento. Primeiro, benchmark de mercado para entender como toda marca se posiciona e encontrar as brechas e as oportunidades que a marca tem. Segunda coisa, defina primeiro a sua essência de marca. E aí você olha para o posicionamento de mercado e fala, bom, que parte da minha essência de marca eu de fato vou comunicar e me diferenciar? E aí você tem que olhar com um olhar criterioso. Você escolheu o que é o tom de voz? Você escolheu o que é o visual, é o design? Você escolheu o que é a diversidade e inclusão? É uma causa? Então, ótimo, escolhe isso e vai. E aí, constrói esse posicionamento em cima disso. Contribui para isso. O nome da marca tem que contribuir para o posicionamento. O produto, o design do produto, a comunicação em redes sociais, tudo precisa convergir para o mesmo lugar. Vale lembrar, então, que propósito e posicionamento, pra gente encerrar também, eu tô falando pra encerrar, já estamos 30 minutos. Propósito e posicionamento. Propósito é a razão da marca existir. Então, a After Hype, ela pode existir ali para divertir as pessoas. O posicionamento que ela adotou é, através de uma linguagem debochada e um arquétipo mais rebelde, eu me posiciono no mercado. O posicionamento tem a ver com o mercado. Se amanhã as pessoas a gente tiver uma revisão na sociedade e as pessoas falarem, olha, o deboche, ele não é mais aceito. A marca reposiciona, mas o propósito dela não muda. Já falei no episódio de propósito. O propósito resiste a posicionamentos e reposicionamentos. Então o posicionamento vem atender uma demanda de mercado para você se diferenciar. A marca agora, a AF agora vai deixar de ser bem-humorada e vai ser mais séria. Hoje não faz sentido para nós, mas talvez se a gente tiver uma revisão na sociedade, talvez faça sentido ela deixar de ser. Então ela vai lá e fala, olha, não dá mais pra ser essa marca zoeira, memezeira, porque as pessoas não aceitam mais. E ela vai lá e se reposiciona. Beleza? Ficou claro, gente? Se você gostou desse episódio, não esquece de dar 5 estrelinhas, começar a seguir o Branding Tudo Podcast para aumentar o número de seguidores e mandar para pelo menos 3 amigos o link desse episódio. Assim ele vai aprender a fazer um posicionamento de marca bem eficiente. Você vai ficar bem na fita porque você mandou pro amigo, ele falou, cara, esse menino mandou um link muito bom, esse menino, essa menina mandaram um link muito bom, essa pessoa mandou um link muito bom para mim. Olha como ele é foda, como uma pessoa escuta uns podcasts de qualidade. Então todo mundo ganha. Não esquece de fazer isso, encaminhar para todo mundo e a gente se fala no próximo Branding Tudo Podcast. Beleza? Um abraço e até mais. E esse foi mais um episódio do Branding Tudo, o seu podcast de branding. Não esqueça de me seguir nas redes sociais, @Galileu Nogueira, para ficar por dentro de tudo que acontece no mundo do branding.